Pronto, vamos continuar o texto, então. Então, agora a gente vai começar a falar, ainda continua sendo o Glaucus, né? Aquele espírito que está ensinando para eles. Então, pensamentos atuam sobre homens e mulheres desprevenidos, que é o que ele queria dizer como invigilantes, né? E a sugestão campeia vitoriosa. Sugestão que a pessoa vai recebendo, né? Aqueles monte de pensamentos no ouvidinho, está sugestionando. E isso vai fazer o quê? Com que você vá aliciando forças positivas ou negativas, com as quais sintonizam em consórcio, então um com o outro, né? Aquele outro caso aqui, vamos pensar sempre assim no encarnado com o desencarnado, no consórcio dos quais nascem prisões ou surgem alvarás de liberdade, dependendo se é positivo, se é negativo, né? Relembrando o conceito do Nazareno, onde estiver o tesouro, aí o homem terá seu coração, o que equivale dizer que cada ser respira o clima da região em que situa os valores que lhe servem de retentiva na retaguarda ou que se constituem asas de libertação para o futuro. Então, seu valor é uma coisa positiva, elevado, vai servir de asa de libertação para o futuro. Ou então, se é uma, né, você respira o clima de maldade, de uma coisa que não tem nada de elevado, de iluminado, vai ser retentiva, vai te reter na retaguarda. Pensamento e vontade, eis as duas alavancas de propulsão ao infinito. E, ao mesmo tempo, os dois elos de escravidão nos redutos infelizes e pestilenciais do inferno das paixões. Mesma coisa. Você jogar para o bem, você vai uma alavanca de propulsão ao infinito. Ele vai ficar jogando toda hora com esses conceitos, com bem, com mal, positivo, negativo. Ou, senão, você vai ficar escravo lá do inferno das paixões. Pensar e agir, identificando-se com os fatores da atenção que você está dirigindo, constituem a fórmula mágica do comportamento individual a princípio e coletivo logo depois, em que, ora por instinto gregário, ora por afinidade psíquica, se reúnem os comensais desta ou daquela ideia. Então, é aquele lance, nós vamos pensando, aí você vai, eles falam que até você, como se fosse formando uma nuvem em cima de você, e vai juntando esse instinto gregário, afinidade, aqueles pensamentos. Então, vira como a gente tem gente que fala que é o pensamento coletivo, né? Então, isso vai juntando, então ficam os comensais de uma ideia, né? Que aí a pessoa absorve ou aquela outra ideia. O céu ou o inferno, portanto, são dependências que construímos em nosso íntimo, vitalizadas pelas aspirações e mantidas a longo esforço pelas atitudes que imprimimos ao dia a dia da existência. Por tais processos, regiões de angústia e regiões de suplício nascem no recôndito de cada mente e se multiplicam ao império de incontáveis vontades que se reúnem em todos os departamentos do planeta. Então, sempre tendo a ideia, juntou um pensamento aqui com outro dali, e aí está todo mundo na mesma sintonia, se junta e isso forma como se fosse, eu estou associando como se fosse uma nuvem que fica ali amparando, né? Pairando sobre você. E aí vai ser boa ou ruim se você vai ligando ali, de cada mente, como ele fala. Inicialmente, o homem se converte no anjo ou no demônio, que ele próprio elabora por força da ideia superior ou viciada, em que se compraz, sintonizando por um processo natural de afinidades com outras mentes encarnadas ou não. Também as mentes encarnadas também vibram, não é só quando a gente desencarnado, não. Essa energia, né, que eles falam até que é a psicosfera, junta tudo, gente. Junta os pensamentos ruins dos encarnados e dos desencarnados. Aí fica todo mundo no mesmo grupinho. E junta os pensamentos elevados da mesma coisa, dos encarnados e desencarnados. Vira aquelas massas de vibrações, né? E que, ou assim, com outras mentes encarnadas ou não, e vibram nas mesmas faixas de pensamento. É o que ele sempre fala, o pessoal da faixa pensamento. Então, produzindo processos de hipnose profunda que se despersonalizam e se nutrem, sustentados reciprocamente por forças vitais de fácil manipulação inconsciente, que gravitam em toda parte. Gravitam, então a gente, né, tem a ideia de estar assim, flutuando. Então você vê que elas mesmo se despersonalizam na hora que vai nutrir para uma obsessão específica de uma pessoa, ou como também a gente sabe que tem obsessão coletiva, né? O pensamento é o mesmo. Então, isso vai formando aqueles grupos.
E aí você vai ficar entrando no processo de hipnose profunda. É a hora que você é hipnotizado por aquele espírito que está querendo te comandar a sua mente. Devemos considerar as lições superiores. Aí ele vem agora com um pensamento para a gente botar para refletir. Nós aqui, que somos espíritas, né? Temos que considerar as lições superiores do espiritismo, que oferece panorama de elevada estrutura mental e moral, facultando registros de ideias superiores, capazes de manter uma higiene psíquica libertadora de toda conexão com as entidades infelizes do mundo espiritual inferior ou com as vibrações que pairam na Terra mesmo. Então, não é só o mundo espiritual inferior que joga essa energia em volta do planeta Terra. Nós aqui encarnados, vibrando em toda a parte negativa, vamos fazer a mesma coisa. Por isso que fala que a psicosfera, e o Miranda fala sempre, em volta do planeta ela é escura, densa, porque os pensamentos não são bons. Então, ele fala que se a gente tem o espiritismo, que temos registros de ideias superiores, nós temos como manter nossa higiene elevada, essa higiene psíquica, libertadora dessa conexão. É só a gente ficar sempre procurando tudo que vai elevar o nosso espírito, né? E sempre na energia para o melhor possível. E aí você que vai comandar, aí depende de você, o que ele fala ali. Em todo o processo hipnológico, convém examinar a questão da sintonia e da sugestão, com razões poderosas, senão imprescindíveis para a consecução dos objetivos, a fixação da ideia invasora. Então, lembrando novamente, vem uma ideia, às vezes é uma, por isso chama monoideia. A pessoa fica lembrando daquilo toda hora. Se aborreceu com uma coisa, aí fica com aquilo toda hora lembrando. Você, quando se aborrece, você entra na sintonia da vibração positiva superior? Não, você já está caindo na vibração negativa inferior. E aí, juntou com essa energia toda aí, não tem nada daí você melhorar. Se você não mudar o pensamento, se você não se desvincular dessa fixação dessa ideia, você vai cair. Então aí você tem que estar esperto, vamos falar aqui de novo, sempre falamos, vigiando o pensamento. Então ele fala que examina a questão da sintonia e da sugestão, porque com essa sintonia você começa a ser sugestionado. A galera está do nosso lado. Então, vamos lá. Agora ele vai fazer aquela parte científica de novo, falando que por volta de 1900, até que busquei essas datas aí, o professor José Gracet, e depois eu fui até ver que o polígono chama polígono cerebral, foi chamado de polígono de Gracet, por conta dele ter mexido nisso e descoberto. Ele fez umas experiências e descobriu ali o centro da consciência. Quer dizer, ele, né, chama como centro da consciência. A gente sabe que tudo isso aí está ligado ao espírito. Eles colocam muito na matéria, né? No caso, o cérebro, no núcleo e o núcleo da vontade. Então, mas aí o que acontece? Surge essa ideia, porque até então não se pensava que tinha no cérebro, né, partes que estavam ligadas a essa ou aquela função do cérebro. Então, daí eles começam a fazer essas definições. E foi o Gracet que vai falar. E aí ele imaginava, então, um ponto de referência que passava a ser o centro do psiquismo superior, encarregado dos fenômenos conscientes e no polígono propriamente dito, do cérebro, o campo do pensamento e da vontade, encarregado de todas as tarefas do automatismo psicológico. Isso aí, gente, é ciência, é medicina, é anatomia, então fisiologia, quem quiser tem que entrar nos detalhes em outras pesquisas. Aqui ele só foi bem raso. E ele vai falar que o professor, esse Gracet, elucidava que toda sugestibilidade que deriva do operador se transmite inconscientemente, tomando posse do campo cerebral no polígono do hipnotizado. Bem confuso, né? Mas vamos traduzir. Você vai sugestionar, aquele que quer sugestionar, ele transmite, às vezes inconscientemente, ele vai tomar posse do outro que está sendo hipnotizado, mas ele coloca a área nesse campo cerebral, no polígono. Então, ele colocou assim, a sugestão é feita, mas nesse cantinho aqui do cérebro, tá? E aí, até hoje, também não sei nem se isso está comprovado cientificamente, mas estou trazendo aqui o texto do capítulo. Então, a vontade, aí ele continua dizendo que a vontade dominante se encarrega de conduzir a vontade dominada. Como se a alma de quem hipnotiza substituísse momentaneamente a alma do que foi hipnotizado, porque a gente sabe que não é assim que funciona. Mas aqui foi colocado, que o Gracet achava isso, como se estivesse tomando conta do cérebro, a alma tomando conta, e foi esse tipo de, vamos dizer que, resposta à pesquisa dele, ele foi
colocando. Tempos depois veio esse psicólogo inglês, que eu procurei como Guilherme, não achei lugar nenhum, que eles traduziram, não existe Guilherme McDougall, aí eu achei, depois eu consegui achar William McDougall, que é a tradução, né? Aí não existe na internet, você procura Guilherme, você não acha com esse sobrenome. Aí esse psicólogo asseverava, examinando o problema da sugestão na hipnose, que esta é um meio de transmissão do pensamento, tendo como resultado a convicta aceitação de qualquer mensagem proposta, independendo de análise pelo paciente com exame lógico para sua aceitação. Isto é, o operador impõe-se ao sujeito que o recebe sem ação proveniente de exame prévio. Ou seja, você está ali, aí ele vai sugestionando na hipnose, e você aceita aquilo ali, não começa a pensar, né? E aí você também vai depender da pessoa, né? Mas não começa a pensar, você aceita isso, como sem análise, como coloca aqui. A pessoa vai aceitando aquela mensagem proposta. Então, ele põe o sujeito e a pessoa recebe isso sem reação. O tema sugestão é ato ou efeito de sugerir. Inspiração, estímulo, instigação. É uma ideia provocada em uma pessoa em estado de hipnose, ou por simples telepatia. Então, a sugestão, portanto, é a inspiração constante que atua sobre a mente, provocando aceitação e automática obediência. Então, vai ficar uma inspiração constante. Bom, aqui eu vou dar até pular isso aqui, depois vou deixar para vocês lerem, porque eu estou vendo que eu tenho um texto lá no final que eu quero ler, vou pegar só a parte mais negrito mesmo. Então, entretanto, com aqui é o seguinte, o que esse mentor vai falar. Todos os seres têm uma tendência ancestral, natural, para a obediência, o que se transforma no condicionamento inconsciente para aceitar toda a ordem exterior, porque a pessoa tem isso inato da obediência. Quando não se tem uma lucidez equilibrada e firme, capaz de neutralizar as ideias externas que são sugeridas. Então, uma pessoa que já tem mais conhecimento da lucidez, ela não vai se influenciar, né? Não vai estar nessa obediência, o caso da hipnose, que o pessoal faz qualquer movimento e o outro já aceita, né? Então, o que acontece que é uma das coisas mais importantes no fenômeno hipnológico? Um grande fator, um fator de grande valia é a perseverança, a constância da ideia. A gente lembra quando se fala em obsessão que é uma ideia que fica sendo toda hora colocada na cabeça da pessoa, ganha por insistência. Então, isso que se sugere naquele que recebe. Lentamente, tem início a penetração da vontade, que vai continuando e termina por dominar aquele a que se submete. Aí ele vai começar a falar do problema das obsessões entre os desencarnados e encarnados na esfera física. Em todo o processo de imantação mental, do qual decorrem a obsessão simples, fascinação, subjugação, há sempre fatores predisponentes e preponderantes, ou seja, que tem mais peso. Então, toda vítima de hoje é algoz de ontem. A gente já falou isso aqui uma vez. Assim, considerando, em quase todos os processos de loucura, e isso o Dr. Bezerra vai afirmar em vários livros desses do Miranda, defrontamos com rigorosas obsessões, em que o amor desequilibrado e o ódio devastador são agentes de poderosa atuação. Então, essas obsessões ligadas, na grandíssima maioria dos casos, a resistências anteriores. Então, esses processos, em quase todos, por que não é que são todos? Porque ele diz que a exceção é feita aos casos orgânicos, de ataque microbiano, a massa encefálica, tem algumas doenças que fazem a pessoa ficar loucura, né? E traumatismo por choques de objetos contundentes. Nesse caso aqui, ele foi específico. Mas os processos de loucura sempre têm acoplado, e aí vai ter um livro que ele vai garantir que todos têm a obsessão junto. Pessoa, quando entra nesse processo, porque ela pode até começar não estando obsediada, mas depois que ela começa, né, a desequilibrar tudo, aí entra os nossos irmãos que estão junto da gente, também desequilibrados, e piora a situação. Então, quando há um processo de obsessão, o paciente possui os condicionamentos psíquicos, os plugs, né? Aquelas lembranças inconscientes do débito, através dos quais se vincula o perseguidor. E é isso faculta a sintonia e a aceitação das ideias sugeridas, e que constrigem e chegam lá do plano espiritual. Se o paciente, aí vem o outro lado, se o paciente é experimentado nas disciplinas morais, embora os compromissos negativos de que padece, consegue, pela conquista de outros méritos, se não contrabalançar as antigas dívidas, pelo menos granjear recursos para resgatá-las por outros processos que não os da obsessão. Então, vamos pensar aqui.
Se é uma pessoa que tem disciplina moral, que está sempre atuando lá, trabalhando na seara do Mestre Jesus, está fazendo seu trabalho, se dedicando, né, em todo sentido, fazendo sempre o bem em todo sentido e mantendo a mente, né, positivo, no lado bom, a pessoa consegue. Se não vai se não chega a contrabalançar a dívida, ela pelo menos ela está angariando méritos. E aí ela consegue, às vezes, resgatar aquilo do passado, que também não foi nada bom, que nós todos aqui temos, né? Mas sem estar percebendo no processo de obsessão. Vai ter outros processos que ela vai passar. As leis divinas são de justiça, indubitavelmente. No entanto, são também de amor e de misericórdia. O Senhor não, né? O Senhor, que no caso aqui é Deus, não deseja a punição do infrator. Você quer o reajuste, a ordem, ao dever para a sua própria felicidade. E até umas pessoas falam, não quer a morte do pecador, né? Quer que saia o pecado. Então, tem umas traduções. Desse modo, quando a entidade perseguidora, consciente ou não, se vincula ao ser perseguido, ela obedece ao impulso automático de sintonia espiritual, por meio do qual estabelece os primeiros contatos psíquicos no centro da ideia. Na região cortical, que aí agora vai associar a história da ciência, tá vendo? Então vai no centro da ideia, naquela região cortical e depois no recôndito do polígono cerebral. Então esse espírito aqui vai confirmar que nessas áreas do polígono cerebral, na cortical, estão feitos plugs. E a hora que a pessoa que está com aquele passado lá devendo muito, ela começa a ficar na sintonia e eles conseguem fazer o plug nessas áreas do cérebro. E de onde comandam as diretrizes da vida psíquica e orgânica, produzindo o quê? Lesões desta ou daquela natureza, cujos reflexos aparecem na distrofia ou desarticulação dos órgãos, ligada àquela sede que está sendo atacada, aquela parte do corpo que é atacada por essa força pensamento invasora. Então, a pessoa vai ficar doente, sim, por conta de obsessão. Pode atacar o cérebro, ficar louco e tal, como pode atacar algumas partes do corpo. E aí, tudo isso aqui vai sendo explicado ao longo desses montes de livros que ele vai fazendo e vai dando vários exemplos. Desse centro de comando, que no caso é onde ele está ligando o plug, né, e esse espírito está conseguindo se encaixar, em que o hóspede se sobrepõe ao hospedeiro, as alienações mentais e os distúrbios orgânicos se generalizam em longo curso, muito tempo, que a morte do obsediado nem sempre interrompe. Então, geralmente, a pessoa que fica obsediada assim e não consegue ajuda porque não está, né, nem tem nem condição, né, de se procurar uma ajuda no sentido de terminar a obsessão e tudo, ela continua, termina, o corpo vai e ela vai lá e eles esperam do outro lado. E vão lá e ainda leva a pessoa, aí vão contar algumas coisas aqui que a gente vai ver. Eu estou acelerando um pouquinho para a gente conseguir chegar pelo menos no final. A consciência culpada é sempre porta aberta à invasão da penalidade justa ou arbitrária. E o remorso faculta o surgimento das ideias fantasmas apavorantes. Então, o remorso ele é uma dor que não resolve nada, ele só piora a situação. Ele tem que ser caminhado para o arrependimento e a reparação do dano causado. A pessoa que fica no remorso, ela vai só abrir mais porta ainda para o processo obsessivo. Então, na obsessão, eles aproveitam essa ideia traumatizante, que é a presença de um crime que foi praticado, que está na mente, que a pessoa tem isso guardado, e o perseguidor rebelde está ligado ali. Tá? Nas atividades de obsessão, de espírito encarnado, agora desencarnado com desencarnado, esses verdugos que estão esperando do outro lado, eles conhecem a limitação desses recém-desencarnados, os erros. Então, já acompanharam eles anos a fio, né? Eram obsessores enquanto ele estava aqui. Eles usam armadilhas que vão apavorar esses desencarnados. E com o processo de sugestão, vão aplicar nos centros perispirituais, vão aplicar uma sugestão ali e vão continuar também a atingir, e eles vão produzir lamentáveis condicionamentos de alteração na forma das vítimas, dominando elas, fazendo o quê? Elas vão, aí só aquela história que vai ter forma de lobo, entendeu? Vai modificando forma de animais e tudo, vão aparecer também para a gente vários exemplos. Então, as ideias que são plasmadas e aceitas pelo cérebro, na época que está na Jornada da Física, vai criando esses painéis no perispírito. Então, aí fica fácil esse hipnotizador recompor um quadro para esse recém-desencarnado, aí ele já se vê do outro lado e começa a se revestir, causa um desequilíbrio psíquico e ele vai se revestir de formas animalescas e grotescas, que já se encontram no subconsciente da própria vítima. No capítulo anterior, nós até falamos um formato de cavalo, lembra? Ou então de lobo,
Então, tudo isso. Então, mas no sentido oposto, sempre vem, né? As ideias superiores, alimentadas pelo espírito em excursão vitoriosa, aqueles espíritos que estão tentando se elevar, vai levar à libertação. Porque aí o perispírito já tem outro peso, né? E a pessoa não vai estar ligada nessas vicissitudes. Por essa razão, vitalizar ideias edificantes constrói o céu generoso de felicidade. Enquanto a mentalização deprimente vai gerar um inferno da aflição. Então, sempre lembrar de vitalizar ideias edificantes. Nós vamos aqui lembrar de Marcos 13, capítulo 13, versículo 33, que o texto correto é olhai, vigiai e orai, porque não sabeis quando chegará o tempo, Jesus falando. Olhar para a vida é você ver, olhar e ver o que você está fazendo. Estou seguindo os ensinamentos do Cristo? Olhar é examinar, ponderar, refletir, para você que a tua vigilância não fique incompleta. Vigiar o quê? Os pensamentos, como é que você age, as palavras que você está falando, os julgamentos que estamos fazendo do próximo, procurando não cair em tentação, né? E reconhecendo as nossas imperfeições, ou seja, o básico de sempre, conhece-te a ti mesmo. Se a gente não se conhecer, a gente vai vigiar o quê? A gente está achando que está certinho. Eu estou sendo prudente, não estou fazendo isso, mas tu está sendo avarento às vezes. Então, tem muita coisa que a gente tem que parar para analisar. É nessa hora, vigiando pensamentos, os atos, as palavras, e orar, compreender a importância da ação de elevar os pensamentos a Deus e fazer prece para se conectar com Ele. Deus, Jesus, todos, né? Então, aqui vem ele vai lembrar das lições do mestre, que sempre foram de medidas de mansuetude, compaixão, misericórdia, e amor indistinto e perdão incessante, e essas palavras têm que ficar ecoando na nossa mente para a gente lembrar de aplicar elas, que a gente esquece sempre, todos nós aqui. E ele vai continuar falando de espiritismo, que é uma fonte de ideias superiores e enobrecidas, que libertam o espírito realmente para a vida verdadeira. E como se fosse um conselho aqui: se alguém incide em erro, e se levante do equívoco e recomece o trabalho da própria dignificação. O erro representa lição, não é para constituir um chicote, né? Mas ele é para ser uma ocasião de enobrecimento pela oportunidade que faculta para reparação e refazimento, reparar o erro. Então, para você se dizer espírita, não basta que você tenha saber conceitos, né? Decorar o livro dos espíritos todo e ter a prática de mediunidade. É imprescindível incorporar ao modo de vida os ensinamentos dos espíritos da luz, tomando parte ativa, né? Com todos os meios. Para que vai fazer? Para triunfar o postulado da paz, da justiça e do amor em todas as criaturas. Então, nesse particular, temos o amor que Jesus, né, trouxe para a gente. Correndo um pouquinho, a gente vai conseguir terminar, porque ainda faltam 2 páginas. Ensinando que a felicidade tem suas bases aonde? Na renúncia e na abnegação, coisa que a gente nem consegue fazer, não tem como, né? Renunciar e abnegação, 2 coisas dificílimas, mas é assim que a gente vai se daqui falar. Você vai ser capaz de se preservar de nós mesmos, cada um tem que se preservar de si mesmo. Então, olha só, nós somos jornaleiros do instinto, a gente reage por instinto. Então, vamos começar a lembrar que a gente tem, o conhecimento está aqui. A gente tem que colocar em prática, né? Teoria está muito bom, nós estamos bem de teoria. Dia virá não muito longe, né? Esperamos nós, que a dor vai bater em retirada, né? Porque os dínamos mentais da divina providência, tão bonito eu achei isso ele falando aqui, né? Que a potência da divina, né? E aí a força de Deus, o dínamo mental, ele já vai envolver todo mundo em direção à tranquilidade. Confiemos, pois, na vitória final do bem. Isso é a frase que ele fala, o Miranda falou em todos os livros que a gente estudou até agora. Confia na vitória do bem. Jesus está no leme. Desde logo nos entregamos ao sumo bem, que cuidará, ele ainda fez um versinho aqui, que cuidará do nosso próprio bem. Termina o capítulo, então, o amigo espiritual se cala, tem umas vibrações suaves, né? O Miranda sempre poético, e diz que no final, ele fez umas expressões de despedida carinhosa, o mentor se desligou do médium e a sessão foi encerrada. Quero colocar para vocês aqui um trechinho rápido do livro Ação-Reação, que vai explicar os negocinhos aqui para a gente, com André Luiz, do Chico Xavier, no capítulo 8. São 3 irmãos. Um irmão matou 2 irmãos, assassinou eles, para ficar com a herança. Então, os 2 irmãos que morreram, Leonel e Clarindo, eram irmãos do Antônio Olímpio, que é pai do Luiz, que agora esses 2 tios estão obsediando.
Então, o Leonel está explicando para o André Luiz e para o... Vai dar o nome dele aqui da frente, o instrutor. Que como é que ele faz, como é que ele aprendeu. Então, aprendemos nas escolas de Vingadores que todos possuímos, além dos desejos imediatistas comuns, em qualquer fase da vida, um desejo central ou tema básico dos interesses mais íntimos. Olha o que eles vão aprendendo lá, a profundidade da psicologia. Por isso, além dos pensamentos vulgares, que nos aprisionam a experiência rotineira, nós emitimos com mais frequência os pensamentos que nascem do desejo central que nos caracteriza. Pensamento esses que passa a constituir o reflexo dominante de nossa personalidade. Desse modo, é fácil conhecer a natureza de qualquer pessoa, em qualquer plano, através das ocupações e posições em que prefira viver. Então, a crueldade é reflexo criminoso, cobiça é o do usurário, maledicência do caluniador, irritação é o reflexo desequilibrado, tem um monte de, nós somos muitos aqui desequilibrados. Então, também a elevação moral, que é o reflexo do santo. Né? Conhecido o reflexo da criatura, que nos propomos retificar ou punir, é, assim, muito fácil superalimentá-la com excitações constantes, fortalecendo os impulsos e os quadros já existentes na imaginação e criando outros que se superpondo, né? Nutrindo-lhe dessa forma a fixação mental. Ele já parte do princípio, ele identifica qual é o básico, o desejo básico da pessoa, e aí lá eles começam a fixar. Ele vai mostrar um exemplo prático. Com esse objetivo, basta alguma atividade para situar no convívio dessa criatura, aí que nós queremos corrigir, outras entidades. Quando não podemos, eles não podem fazer, tem falta de tempo de ficar criando as telas e ficar hipnotizando, eles colocam outros, que seriam os funcionários dele, para fazer essa determinação hipnótica. Isso tem vários casos que eles contam. Deixa aquele monte de espírito ali hipnotizando a pessoa, que eles têm outras coisas para fazer, tem outras maldades por aí. E aí ele fala isso. Através desses semelhantes processos, criamos e mantemos facilmente o delírio psíquico ou a obsessão, que não passa de um estado anormal da mente, subjugada pelo excesso de suas próprias criações, a pressionarem o campo sensorial, infinitamente acrescidas de influência direta ou indireta de outras mentes, desencarnadas ou não, atraídas por seu próprio reflexo. Então, ele vai deduzir no final, cada um é tentado exteriormente pela tentação que alimenta em si próprio. Aí a Ana Luísa estava perplexa. Esse livro deve ser o sexto livro. Ele já tinha trabalhado bastante e estava perplexo. Ele nunca tinha visto um verdugo, aparentemente vulgar, com tanto conhecimento e consciência do seu papel. O Silas, que é o instrutor, porém, foi alimentando, porque estavam fingindo que eles estavam querendo aprender e conversando com ele. Então ele falou assim: ah, muito bem, sua exposição é perfeita. Cada qual de nós vive e respira nos reflexos mentais de si mesmo, angariando influências felizes ou infelizes. Aí o Leonel completa, dando gargalhada, é o reflexo de nós mesmos. Aí o Silas, mostrando que estava interessado em aprender, pediu ao Leonel uma demonstração prática. Falei, até para você demonstrar praticamente o que você... Aí ele vai fazer com prazer. Vai lá chegar perto do outro, está quase acabando, né? O tempo. Chega perto do rapaz, que é o sobrinho, que eles estão obsediando, ele fala, o avarento sob nossa vista guarda o propósito de comprar ou extorquir determinada gleba vizinha, a qualquer preço, mesmo se tratando de transação criminosa, para valorizar mais as guardas da propriedade que nos pertence, que era deles, né? Então, tratando do assunto, do tema essencial dele, que é a cobiça, facilmente vai recolher as imagens que eu vou transmitir, utilizando a minha própria onda mental, em que as ideias se exprimem. Aí ele vai botar a mão direita na fronte do Luiz e vai manter uma profunda atenção do hipnotizador governando a presa. E aí ele fala, aí o André Luiz fala, vimos o pobre amigo, que estava dormindo, né? Que estavam vendo ele desligar do corpo, arregalar os olhos com a volúpia de um faminto e achar que estava vendo um prato saboroso, e ele fala, ah, agora as terras são minhas, ninguém vai concorrer com meus preços. E logo após, com a expressão de um louco, ele se afastou. Aí o Leonel, todo contente, fala, viram? Transmitir-lhe o campo mental um quadro fantástico. Mostrei as terras do vizinho que está em leilão. E aí ele caiu. Bastou que eu mentalizasse uma tela nesse sentido, arquitetando o sítio à venda para que ele tomasse por uma realidade indiscutível. Então, e por conta, se tratando de nosso reflexo fundamental, somos induzidos a crer naquilo que desejamos que aconteça. Então, tão logo, aí ele explica, termine o fluxo controlado da minha influenciação hipnótica, ele vai retomar para o corpo, vai voltar para o corpo, lambendo os beijos, na certeza de ter sonhado com a falência da granja, sobre a qual pretende um título de posse. Então, gente,
É isso aí, tá? Eu quis botar esse aí, corri muito, porque vou deixar lá no texto, muitas pessoas não leem. É isso aí, é uma explicação de detalhe por detalhe, como é que vai hipnotizando a pessoa. A ideia central, que é uma coisa que ele comenta aqui, depois vai aparecer em outros livros, a ideia central, e eles vão lá e pegam, falam, bota mais gente, começa a pensar naquilo, monta a tela mental, joga para a pessoa. E olha, nós temos que estar sempre vigiando, porque o negócio é brabo, né? É sério. Temos 7 minutos, quase 8 para falar. Falem, por favor. Ô, Sultane, é, você tinha falado do remorso, né? Muita gente acha que o remorso é um sentimento necessário, né? Em razão do seu sentimento aos erros, né, que a pessoa entende ter cometido, né? Eu já tinha reparado isso, e o Espiritismo explica muito bem, né, que não é legal, né? Não é bom a gente ter esses sentimentos que eles nos destroem, né? E aí eu penso assim, que como seria bom, né, se em todos os lares, né, as famílias tivessem o hábito de orar, né, de conversar de forma saudável, porque ninguém aprende sozinho, e a gente não vai aprender essas coisas assim. O ideal seria a gente aprender em casa, né, com os nossos pais, com nossa família, e isso seria uma forma também de harmonizar as famílias, né? Mas é tão difícil, né? E assim, essa mudança interior, né, não precisa vir necessariamente da dor, né? Poderia ser vir com tranquilidade, mas a gente não veio para cá, né, a passeio, né? Então a gente vai sentir dor mesmo, né? Eu sempre lembro do exemplo do apóstolo Pedro, né, que negou Jesus, mas ele superou o remorso, justamente para nos dar esse exemplo, né, do que a gente tem que entender, que a gente tem que aprender que não é o remorso que vai, não é um sentimento nobre e não vai nos ajudar em nada, né? Portanto, é uma arte o ser humano que consegue viver na matéria ante a tantas tentações, né? Que nos incitam a cair, né? E mesmo assim viver feliz, sem vícios, sem paixões. E aí as paixões, né, que o Miranda bem ressalta, né, na obra, é no sentido dos excessos de todos os tipos, né? Porque às vezes a gente pensa que paixão, eu estou apaixonado, não é isso. São as paixões, aqueles sentimentos muito fortes, ligados à matéria, exclusivamente à matéria. E é isso, espetacular essa lição aí da noite de hoje. O erro, como você está falando, ele falou aqui, né? O Espírito falou: se alguém incide em erro, que se levante do equívoco e recomece o trabalho. O erro representa lição. E é uma ocasião de você se enobrecer, como você falou do Pedro, tem Paulo e tudo, pela oportunidade que vai te facultar para a reparação. Porque o arrependimento, cá está do remorso, ele tem que virar arrependimento, não é ficar no remorso. O remorso ele é destrutivo. Você tem até sente o remorso, mas daí você vai e passa para o arrependimento, porque você vai modificar a situação e agora eu vou partir para a reparação. Então, né, vou tentar a reparação de alguma maneira. Mas aí tudo são essas etapas. Para a gente conseguir reconhecer isso tudo, identificar que é o grande problema, né? E nós estamos aqui estudando, suando a cabeça. Tu imagina a maioria das pessoas que não tem nem noção disso, né? Que não sabe, não adianta você falar desse assunto, que a gente até tem que ficar. Eu, às vezes, fico me vigiando, porque começa a falar e fico pensando, meu Deus, mas está caracterizado aqui, dá para ver isso, mas você não pode falar esse assunto com as pessoas. Só quem está ligado no nosso pensamento aqui que vai entender que você sofre essas influências de pessoas desencarnadas. A maioria das pessoas não consegue entender isso. E aí você vê a quantidade de detalhes que existe nessa situação. Então, o que a gente tem que estar sempre? Faz a sua capa aí, sua proteção. Né? Vamos nos blindar com as nossas orações, vamos nos blindar com nossos estudos, que aqui junto a gente está sempre discutindo, e nesse momento, dessa hora e meia que a gente está junto, a gente está elevando nossos pensamentos, né? Estamos mantendo o ambiente bom em volta da gente também. A hora que você estuda sozinho, a hora que você vai fazer seu trabalho voluntário, seu trabalho mesmo profissional, que também você coloca, às vezes, o coração, faz com amor, vai cuidar das pessoas com amor, seja qual for a sua profissão. Então, nisso tudo, nós temos um caminho. O caminho para a gente está aí, gente. Aí quem fala, o Espiritismo traz tudo. Então, nós temos que estar sempre o quê? Estudando. Porque Espiritismo não é você, já sei, já li uma vez.
Então, vê que a gente lê. Quanto mais a gente lê, mais a gente vê que faltou. Eu não li isso, então temos que estar sempre estudando. E nesse nosso grupinho aqui, a gente, né, nós estamos esses 2 anos e pouco já estudando junto, a gente consegue manter pelo menos esse vínculo. Tem com quem conversar. Porque aí a gente se entende, né? Um que consegue falar com o outro e o outro não vai achar, pô, você tá falando um monte de besteira. Então, entre nós aqui, nós conseguimos conversar aqui no grupo ou até fora, do assunto. E aí é a hora da gente começar, a gente sempre vigiar. Fala ali, olhar, vigiar e orar, porque olha, primeiro, como se fosse vai refletindo também, porque o olhar sempre fica escondido, né? Usa mais o vigiar e orar. Ainda usam orar e vigiar, mas não é, vigia o pensamento e ora a todo momento. Eu gosto de falar até assim, e ora a todo momento. E vamos em frente, né? Com certeza, essa é a confiança que nós estamos protegidos, não tem nada fora do ar, o nosso caminho está aí, a gente pode não fechar nessa existência, mas já estamos seguindo em frente. E aqui todo mundo junto aqui, um dando a mão para o outro. 2 minutinhos, mais alguém que se deixar o fio falando sozinha, mais alguém para Não, falar só aí quero, durante um só quero te minuto. agradecer por ter estudado tão profundamente esse assunto tão difícil, É né? mesmo. Excelente. É, Você e esses realmente foi capítulos. um esforço comunal. Olha, Parabéns. esse livro aí é o que vai começando, né? Que ele começa esses assuntos. Esse livro aqui é um livro também com muito conteúdo. Aí a gente vai, que depois os outros que a gente foi ler, mas tudo ele já tinha falado antes, não tinha muito conteúdo de base, né? Então a gente vai, por isso que vamos ter que ficar metendo bronca. Vai dar para fazer tranquilo, gente. 1 minuto e pouco só. Carla vai fazer a nossa oração? Vamos Vou sim, terminar. vamos lá. Agradecemos, Jesus, a esses momentos maravilhosos em que nos reunimos para esses estudos tão importantes para as nossas vidas, que nós possamos levar esses ensinamentos adiante, seja nas nossas casas, seja com os nossos companheiros de trabalho, com as pessoas com quem esbarramos na vida, e que nós possamos melhorar cada vez mais. É o que pedimos, Jesus, agradecendo e pedindo a sua permissão para que a gente possa estar aqui na próxima semana, continuando esses estudos maravilhosos. Que assim seja. Graças a Deus. Graças a Deus, agradecer esses livros maravilhosos que nos trazem o outro lado, né? Para a gente poder ir seguindo em frente. Gente, um beijo. Até Boa semana que noite, vem. gente. Fiquem com Boa Deus. noite. Beijo. Tchau. Boa Tchau. noite. Boa noite, Boa obrigada, noite. Sultana. Beijão.